Então, a ideia da aula de hoje é a seguinte: eu vou fazer um resumo da teoria de perturbação, retomar qual que é a ideia de fazer essa teoria de perturbação, e nós vamos tratar, então, o que a gente chama de perturbação de tórios ressonantes. Eu vou explicar direitinho, e essa vai ser, eu acho que, a última aula mais trabalhosa assim, que a gente vai ter. Depois, daqui para frente, eu acho que as coisas ficam um pouquinho mais suaves. Então, a ideia é o seguinte: a gente quer entender o comportamento de um sistema hamiltoniano que é próximo de um sistema integrável. Então, por que a gente faz isso? Porque o sistema integrável é um sistema simples e a gente quer ver se a gente consegue tratar isso, pelo menos de forma perturbativa, sistemas que não são integráveis. É claro que a gente gostaria de tratar sistemas arbitrários, né? Mas isso é um bom começo, começar com a teoria de perturbação. Então, o que a gente faz? A gente supõe que existe um H0 que é integrável. Nas nossas aplicações, isso aqui vai ser o problema de Kepler, é uma das aplicações mais bacanas, e a gente adiciona uma perturbação que pode ser a existência de um terceiro corpo orbitando ali. Então, por exemplo, no sistema Sol e Júpiter, que são as massas maiores do sistema solar, esse é um problema de dois corpos, ela é integrável, o problema de Kepler, e aí você considera um terceiro corpo, que pode ser um asteroide, né, que fica no cinturão entre Marte e Júpiter, que é aquele cinturão de asteroides. Então, esse asteroide causa uma perturbação muito pequena. Na verdade, nós vamos colocar o problema de um jeito um pouquinho diferente, mas a gente quer ver qual que é o efeito, na verdade, de Sol e de Júpiter sobre o asteroide, né? Não faz muito sentido perguntar qual que é o efeito do asteroide sobre Júpiter, porque Júpiter é muito grande. E a gente vai, então, usar esse tipo de formalismo. Então, qual que é a ideia aqui? Quando a gente adiciona a perturbação, ela vai depender, então, tipicamente dos ângulos, e a variável de ação I, que antes era uma constante, deixa de ser constante, ela passa a ter uma dependência temporal, e isso complica também o φ ponto, né, que passa a ter um comportamento mais complicado. Então, qual que é a ideia? É buscar uma transformação canônica de Iφ para Jθ, que é uma transformação próxima da identidade, porque epsilon é pequeno. Quando o epsilon vai a zero, a gente quer que essa transformação seja a identidade, que não quer fazer nada. Então, é uma transformação canônica próxima da identidade, que a gente escreve dessa forma, e a gente quer ver se a gente consegue fazer a transformação canônica de um jeito suficientemente esperto para que o sistema volte a ser integrável, pelo menos em primeira ordem de epsilon. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir resolver o sistema nas novas variáveis e transformar de volta para Iφ. Então, muito bem. Então, está aí a transformação, a identidade mais alguma coisa, e essa alguma coisa a gente vai determinar de forma a simplificar a hamiltoniana. Então, está aqui as equações da transformação canônica, certo? Definem a transformação. I é ds dj e ds dφ. Então, tá. Resolvendo, né? Então, fazendo essas derivadas, deixa eu só voltar aqui em cima. Então, vamos pegar a equação para I e K, né, ds dφk. Quando a gente deriva em relação à componente K do φ, cai um JK e mais uma derivada desse cara que está aqui. Certo? E ficar a mesma coisa. Aqui está escrito... deixa eu ver. Θk. Tá. Isso. E θk é a mesma coisa, né? θk, então, vai ser ds djk, então cai um φk mais uma derivada do lado de cá. Então, θk igual a φk mais alguma coisa, a gente pode passar essa alguma coisa para o outro lado, né, e escrever φ igual a θ menos ds dj. Essas equações da transformação canônica, na verdade, né, a gente vê que a função geratriz envolve o ângulo φ, e eu estou substituindo aqui nessas equações o φ por θ. Por que eu posso fazer isso? Porque φ é igual a θ a menos de uma correção de ordem epsilon, certo? Então, como eu já tenho um epsilon aqui, para eu me manter em ordem epsilon, eu posso simplesmente trocar o φ por θ
e eu tenho as equações explícitas, né, I e φ em termos de J θ, até a ordem epsilon resolvidas. E aí, deixa eu ver. Eu copiei as equações aqui erradas, deixa eu só confirmar uma coisa aqui, para ver se eu não estou misturando notação. Não está certo, é isso mesmo. Deixa eu voltar. Certo, então está aqui. Eu sei que eu fiz, eu inverti essas equações. Isso aqui é a equação da transformação, isso aqui é a solução, né? Deixa eu só trocar a ordem desses caras aqui, por isso que eu me confundi, elas estão na ordem errada. Vou colocar isso aqui para cá. Isso. Então está aqui, né? Aqui é aplicando a equação da transformação canônica, I ds dφ, está aqui, θ ds dj, está aqui, e aí a gente resolve fazendo isso, né? Substituindo onde tem φ por θ, isso está ok em primeira ordem, e isolando φ, né? Passando φ igual a θ menos a derivada, são essas equações aqui de baixo. Eu colei na ordem contrária. Muito bem, então, dada essa transformação genérica, a gente escreve a newtoniana nessas novas variáveis, vê que cara que ela tem, e aí a gente vai escolher a função geratriz S1 para simplificar a nossa vida. Por enquanto, é uma transformação bastante genérica, né? Então, a nova newtoniana é a newtoniana original calculada nas novas variáveis. A newtoniana original é um H0, que só dependia de I, mais epsilon H1, que depende de I e de φ. E a gente quer manter essa coisa toda em ordem epsilon. Então, como esse I aqui é J mais alguma coisa, eu expando em torno dessa alguma coisa. Então, fica H0 de J mais DH0 de J vezes o ΔJ, né? Que é esse pedacinho aqui. A gente expande em torno de J. Faz isso para cada uma das variáveis, J1, J2, etc. Então, expande em primeira ordem superior joga fora. O H1, que já é de ordem epsilon, a gente simplesmente calcula em I igual a J, φ igual a θ. Qualquer correção que a gente faça sobre isso vai dar de ordem epsilon quadrado, né? Então, a gente joga fora essas correções. Junta todo mundo. Ordem 0 é o próprio H0, e ordem epsilon, que agora tem duas contribuições. Tem a contribuição do H1 e tem a contribuição que a gente expandiu o H0 em ordem epsilon, certo? Então, dH0 dj é a frequência do movimento não perturbado, ômega, certo? Que depende dos J, né? Se o H0 for uma newtoniana complicada, vezes ds1 de θ. Estou escrevendo em notação compacta, né? Que esse produto escalar de ômega com ds1 de θ, representação, o que isso significa é exatamente essa soma aqui em cima, mais H1. Então, está aí. Então, está aqui a nova newtoniana, ela continua dependendo só de J no termo K0, mas continua dependendo de J e θ no termo de ordem epsilon. Então, o que a gente vai fazer agora é escolher o S1 de forma a eliminar a dependência em θ. Certo? Se a gente eliminar a dependência em θ, ficar tudo dependendo de J, a gente tem uma aproximação integrável que a gente sabe resolver. Então, para trabalhar com isso, né, para a gente eliminar o θ, a gente tem que escrever o θ de forma explícita. Então, a gente expande todo mundo aqui, tanto o S1 que a gente quer calcular, quanto o H1, que é a perturbação, em série de Fourier. E é uma série de Fourier em cada um dos ângulos, né? Então, esse N escalar θ, né, a gente poderia escrever com um vetorzinho em cima. Isso aqui é N1 θ1 mais N2 θ2, etc. É uma série de Fourier em cada um dos ângulos, certo? Mesma coisa para o H1. E aí a gente joga lá na newtoniana K1, que é a parte que envolve o θ, certo? Se joga essa série de Fourier. Então, a gente vai ter que calcular ds1 de θ, né, e fazer o produto escalar com ômega,
ds1 dθ é fácil, né? Cai um n, cada vez que eu derivo em θ1, cai um in1, derivo em θ2, cai um in2. Então, a derivada está aqui, in escalar ômega, S mais H1n. Então, isso aqui é o H1 escrito explicitamente em termos do θ. E aí, o que nós vimos na aula passada, né? Existe essa questão de haver ressonâncias nesse problema. Então, pode acontecer que a gente escolheu fazer essa expansão, né, essa teoria de perturbação, para um certo valor, para um certo toro do sistema não perturbado, onde essas frequências ômega são comensuráveis. Esse produto N escalar ômega, ele pode se anular para alguns valores de N1, N2, Nn. Então, se esse cara aqui se anula para alguns valores dos Ns inteiros, a gente diz que os ômegas estão em ressonância, existe uma relação racional entre eles, e isso é um problema, né? Porque para alguns valores dessa soma, esse produto aqui vai dar zero. Certo? Então, se esse produto não for dar zero, é fácil fazer. Deixa eu ver se eu tenho. Vou fazer aqui. Então, se isso nunca acontecer, né, se esse produto. Se esse N escalar ômega for sempre diferente de zero, ou seja, se não houver a condição de ressonância, então a gente pode escolher esses valores dos coeficientes S1N, que é a expansão da função geratriz, como sendo I vezes o coeficiente da perturbação dividido por N escalar ômega. Isso aqui, para N diferente de zero. Isso aqui mata esse produto, certo? I com I dá menos 1, fica menos H1, denominador cancela do N escalar ômega, e eu mato H1 com menos H1, dá zero. E o único termo que sobra, então, é o termo de N igual a zero, né? E o K1, então, eu escolho isso aqui, se N diferente de zero, escolho zero quando N igual a zero, e o K1 fica simplesmente a contribuição zero desse cara. Certo? Então, a contribuição zero não tem nada aqui, não tem nada aqui, fica H1 zero, que só depende dos J. E eu tenho, então, minha aproximação integrável, eu posso simplificar, então, o meu problema. Tá, então, o que acontece quando eu estou numa ressonância? Né? Então, quando a ressonância existe, eu não posso escolher os S1Ns dessa maneira, porque justamente esse cara vai ser zero. Certo? Eu não consigo eliminar toda a dependência angular do K1. Então, é isso que a gente vai tentar tratar hoje. Deixa eu só abrir uma... Quero fazer um desenho aqui. Então, nós vamos particularizar tudo isso aqui para 2 graus de liberdade, para ficar mais fácil da gente manipular. Então, se eu tiver 2 graus de liberdade, a Hamiltoniana H0, né, então, ela vai depender de I1 e de I2, certo? E eu vou pegar, então, uma superfície de energia dentro desse espaço de fase de 4 dimensões. Ou seja, eu vou fixar uma energia aí. Então, vamos olhar só dentro dessa superfície de energia. Então, dada essa relação, eu posso resolver essa equação para I2 e tirar I2 em função de E. Desculpe, I2 em função de I1. Deixa eu apagar aqui. Em função de I1, certo? Por uma energia E fixa. Resolvo para I2. Se eu fizer um gráfico de I2 versus I1, então eu faço um gráfico desse cara, I2 versus I1. Aqui vai ter uma certa curva que representa essa dependência de I2 com I1 para uma energia fixa.
a gente vê que, né, nós mostramos que a derivada dessa curva, né, se eu calcular quem que é DI2, DI1, né, isso aqui, essa derivada, eu posso escrever, eu posso obter essa derivada aqui a partir dessa equação de conservação de energia, né? Eu posso derivar essa equação implicitamente em relação a I1. Então, o que vai dar? Vai dar DH0 del I1 mais del H0 del I2 del I2 del I1, né? Porque o I2 é uma função de 1 para energia fixa, igual a zero. Ele está fixo. Então, isso aqui é ômega 1, isso aqui é ômega 2, certo? E a gente vê que essa derivada, DI2, DI1, então é menos ômega 1 sobre ômega 2. Então, em cada ponto dessa curva, essa derivada, com a tangente desse ângulo, a tangente desse θ, é menos ômega 1 sobre ômega 2. E a gente vê que a tangente muda suavemente ao longo da curva, né? Então, para cada valor, para cada ponto que representa um toro nessa superfície de energia, né, um valor de I1 e de I2 nessa superfície de energia, a razão ômega 1 sobre ômega 2 muda. Então, como que eu vou saber se eu estou num valor ressonante, né, num valor onde essa razão é racional ou não? Ele vai mudar continuamente de um lugar para o outro, tá? Então, eu tenho que fazer essa teoria de perturbação ponto a ponto. Eu pego um ponto onde essa razão é racional e eu faço a conta de um jeito. Se a razão for irracional, eu posso fazer a conta assim. E essas coisas são estranhas, né? Porque eu vou variando o ômega, eu vou andando ao longo dos toros aqui continuamente, e ponto a ponto eu tenho que ficar alternando entre duas teorias, né? E isso é bastante esquisito. Eu já vou comentar um pouquinho mais. Mas, por enquanto, vamos fazer o seguinte, vamos supor, então, que eu estou num sistema de 2 graus de liberdade e que a condição de ressonância é satisfeita. Tá? Então, eu escolhi uma energia, escolhi um valor do I1 e do I2, onde eu vou, cuja vizinhança eu vou analisar, e esse valor tem ômega 1 sobre ômega 2 racional. Tá? Então, vamos considerar esse caso, RS inteiros. Então, o que acontece? Eu posso escrever, então, ômega 1 como um certo R, ômega 0, ômega 2 como um certo S, ômega 1, para manter a razão R sobre S, e esse N1 ômega 1 mais N2 ômega 2, que é justamente o que está aparecendo aqui no meu denominador, né, que vai aparecer aqui nesse produto, N1 ômega 1 mais N2 ômega 2. Então, eu vou escrever, olha só, ômega 1, R ômega 0. Então, ômega 0 põe em evidência, o R está aqui. Ômega 2, S ômega 0, ômega 0 põe em evidência, o S está aqui. Então, eu vejo que isso aqui pode ser 0 para todo N1 e N2 que tiver essa forma. O N1 é S, o N2 é menos R, certo? Se isso aqui for S, isso for menos R, esses caras se cancelam. Mas, na verdade, o N1 pode ser 2S, o N2 pode ser menos 2R, que também cancela. Então, para qualquer par de números, N1 e N2, onde o N1 é da forma P vezes S e o N2 é menos P vezes R, com P inteiro, sem contar o zero, porque o 0, 0 eu vou tratar separadamente, esse cara se cancela. Então, isso aqui, ó, fica ômega 0, R, N1 P vezes S, N2 menos P vezes R, isso aqui dá 0. Então, aquele denominador vai se anular por uma infinidade de pares de inteiros N1 e N2, que são os pares inteiros que estão entrando aqui nessa soma. Então, essa soma aqui vai ser uma soma sobre N1 e N2, e por montes desses valores, esse produto N escalar ômega vai dar 0. Tá? Pelo fato de eu estar na condição de ressonância. Então, e daí? O que a gente faz? O que a gente faz com isso? Então, essa soma se anula
para todos esses valores de N1 e N2, além do caso onde ambos são iguais a zero, né? Que aí, obviamente, o produto dá zero. Então, muito bem. Então, vamos lá. Vamos voltar para a equação que a gente tinha, usando essa informação. Então, a perturbação K1, naquele pedaço da hamiltoniana que depende de θ, a gente escreveu desse jeito, e eu vou dividir essa soma. Essa soma agora é uma soma sobre N1 e N2. Né? Tem uma soma de N1 de menos a mais infinito e de N2 de menos a mais infinito. Eu vou dividir em 3 partes. Eu vou separar o N1 igual a N2 igual a zero, que é um caso que eu sei que eu tenho que tratar de separado, porque esse produto é zero. Certo? O outro caso são os N's, então os pares de N1 e N2, né, que eu vou chamar de NP, que são esses caras P vezes S menos P vezes R. Então, R sobre S é o valor de ω1 sobre ω2, né, é o valor da ressonância, e P são inteiros positivos e negativos menos o zero, porque o zero está incluído já aqui em cima. E depois eu vou ter os N's, que são todos os outros, que não é nem o zero, nem um número dessa forma aqui. Tá? Então, vamos ver, quando eu separo a soma desse jeito, como é que fica o K1. Então, primeiro, o termo 0, 0, então, esse cara aqui dá zero, fica o H1 zero, N igual a zero, a exponencial sobe. Então, sobra só esse cara aqui, é o H1, 0, 0. H1, N1 igual a 0, N2 igual a 0. Aí eu tenho a soma sobre esses caras aqui. Então, eu vou somar sobre todo o P, de menos a mais infinito. Eu vou incluir uma linha aqui para dizer que eu estou excluindo o P igual a 0, certo? E o que sobra aqui da minha soma? Bom, esses caras foram todos embora, certo? Esses caras são zero para esses valores de N1 e N2. Então, sobra esse cara e sobra esse cara. Estão escritos aqui. Ó. E aí, eu tenho a soma de todo o resto. Todos os N's que não são nem NPs, nem o 0, 0. E aí sobra todo mundo. Ninguém se anula. Então, está aqui. Então, o que eu faço agora com a função geratriz? Então, eu vou escolher ela desse jeito. Ó. Então, está aqui a escolha dos coeficientes da função geratriz. Então, se não tiver problema com o denominador, que é aquela última soma, eu escolho o S1N como eu fazia antes para matar todo mundo aqui desses termos. Tá? Então, para essa última soma, eu consigo escolher o S1 assim. E aí eu mato essa soma totalmente, com esse colchete aqui vai dar zero. Tá? Nos outros casos, o que acontece? Ora, nos outros casos, o S1 nem aparece, né? Só aparece o S1 quando o N não é nem NP nem N0, porque, né, nesses outros casos, esse cara aqui sumiu. Certo? Então, ele sumiu. Então, eu escolho a função, os coeficientes como zero nesses outros casos. E o que sobra para a minha hamiltoniana? Sobra o termo de 0, 0 e sobra o termo da soma em P. Né? Eu só consegui matar uma parte daquela somatória toda. E aí parece que eu fico num mato sem cachorro. Né? Eu fiz uma calculeira toda para tentar simplificar, fiz uma transformação canônica, escolhi tudo para eliminar os ângulos, mas os ângulos continuam aqui. Não consegui eliminar os ângulos, então parece que eu não fiz nada. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês que, de fato, isso aqui, essa hamiltoniana que a gente tem aqui, ela, de fato, é uma hamiltoniana integrável e a gente vai interpretar o que ela quer dizer. Tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu sei que é uma conta um pouco envolvida. Acompanhando, professor. Então, vamos lá. Então, beleza. Então, só resumindo, qual foi a diferença desse caso para os casos anteriores? É que apareceram uma série de valores de N1 e de N2 que mataram esse N escalar ômega, né? Então a gente não pode fazer nada com eles. Eles sobram aqui. Então vamos lá. Então vamos simplificar esse K1. K1 é a parte perturbativa da hamiltoniana, né? Tem
o K0, que é o próprio H0, e tem o epsilon K1. Então, primeiro, a gente tem que notar o seguinte, que esses coeficientes de Fourier, eles têm essa propriedade, H1n é H1 menos n estrela, né? Porque a hamiltoniana é real, né? Então, quando a gente expande esses caras em Fourier, deixa eu voltar aqui em cima, aqui, né? A gente tem, como H1 é real, o coeficiente do termo em menos θ é o complexo conjugado do coeficiente n, né? Quer dizer, deixa eu escrever melhor aqui, né? O H1n, ele tem que ser o H1 menos n complexo conjugado. Porque aí um termo em n com um termo menos n combina num número mais o seu complexo conjugado, que dá uma coisa real. Mesma coisa vale para o S. Né? Então, a gente tem essa propriedade pelo fato da função ser real. Então, o que eu vou fazer? Diga. A propriedade da expansão em Fourier, né? Mesmo. Isso, exatamente. Só o fato de eu estar expandindo uma função real, né, em Fourier. Então, sempre vale isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses coeficientes que sobraram aqui, ó, na minha hamiltoniana, que eu não consegui eliminar, e eu vou escrevê-los, então eles são complexos, com aquela propriedade ali de cima. Eu vou escrever, então, esse cara, se eu escrever explicitamente, né, é o H1 N1,N2. Né? O N1 é da forma P vezes S, o N2 é da forma menos P vezes R. Né? Esses são os N's que anulam ali aquela somatória. Eu vou escrever isso como amplitude vezes fase. Tá? Então, eu vou chamar... desculpa, vou chamar... Eu vou chamar a amplitude, então, de alfa. Que eu vim para o lugar errado. Vou chamar a amplitude de alfa e a fase de P vezes beta. Eu podia chamar só a fase de beta, mas eu vou colocar um P a mais aí, só para facilitar a minha conta depois. Tá? Então, você vê, o P é o índice que está somado, né? São vários coeficientes de Fourier. Né? Tem um H1 S menos R, tem um H1 2S menos 2R, todos eles estão somados ali naquela expressão do K1. Então, para cada um deles, eu escrevo como amplitude e fase. E aí, vamos calcular, então, a soma que a gente tem que fazer. Está aqui, né? Então, primeiro, note que não tem o P igual a zero. Então, eu vou refazer essa soma de 1 até infinito, só. Então, a parte, quando os N são positivos, eu escrevo aqui. Quando os N são negativos, falta uma estrela. Eu pego, então, o N negativo. Não, aqui primeiro está escrito explicitamente só. Então, eu troco o P por menos P, certo? Então, H1 menos NP, para dar os P's negativos. E aqui também eu troco P por menos P, então o N troca por menos N. Né? É PS menos PR, troca o sinal do P, troca o sinal da duplinha de inteiros. E agora eu uso, então, o fato de que esse cara aqui, eu estou escrevendo como alfa e aí beta P. Esse aqui vai ser o complexo conjugado desse, então vai ser o mesmo módulo, mais a fase troca de sinal, então vai ficar a fase menos I beta P, o menos já está aqui em evidência. Tá? Finalmente, divide por 2, multiplica por 2, isso aqui dá um cosseno. Tá? E esse cosseno, agora estou escrevendo o argumento explicitamente. Vamos só relembrar aqui, né? Isso aqui, quem que é? PS vezes θ1 menos PR vezes θ2. Né? N1 θ1 mais N2 θ2 com N1 N2 com esses valores. Tá? Então, por isso que eu coloquei um P a mais ali na fase beta, para eu poder colocar esse P agora em evidência. Então, vai ficar S θ1 menos R θ2 mais beta, e eu tenho esse cosseno. Tá? Então, a hamiltoniana fica com uma cara um pouquinho mais simples, fica real, né? Para a gente poder observar melhor. Então, feito essa simplificação, está aqui minha hamiltoniana final. Né? O H0 de J, o termo N igual a zero, certo? Que não tem θ, porque E aí N θ dá zero, e esses termos que eu não consegui matar por causa da ressonância, que estão todos somados aqui.
E agora a gente faz uma última transformação canônica. Vocês vejam que esse cara aqui, ele depende de θ1 e de θ2, mas a dependência em θ1 e θ2 é sempre da mesma forma, né? E depende de Sθ1 menos Rθ2. Então, eu vou fazer uma transformação canônica de Jθ para J barra θ barra, de tal forma que... Opa, peraí, deixa eu só corrigir aqui, que esse parênteses está no lugar errado. Esse parênteses aqui está depois. Tá? Aqui, né? O P multiplica tudo. Eu vou chamar tudo que está dentro desse parênteses de θ barra. Tá? Então, eu faço uma transformação canônica de forma que essa combinação que aparece lá, eu chamo de θ1 barra. Então, a gente pode fazer, está aqui feito, eu não vou entrar em muito detalhe, mas essa é a função geratriz que faz esse truque para a gente. Então, ela vai de Jθ para J barra θ barra. Então, novamente, é uma função do tipo 2, né? Novos momentos, velhas coordenadas. A gente escolhe ela dessa forma. Aí você vê θ1 barra é df2 dj1 barra, dá exatamente aquilo que a gente quer. θ2 barra df dj2 barra é o próprio θ2, então a gente não muda o θ2, só muda o θ1, e tem a transformação correspondente dos j's. Quando a gente faz isso, o que acontece? Os novos j's só dependem dos antigos j's, certo? Eu não misturo j e θ. Então, esses pedaços aqui, que só dependiam de j, agora vão depender de j barra, certo? Eu transformo j para j barra. Esse alfa, que dependia de j, vai depender de j barra também, mas o importante é que todo esse cara aqui passa a ser θ barra, θ1 barra. E o que acontece com essa Hamiltoniana? Ela é integrável, ela não depende de θ2 barra. Então, J2 barra é constante. Certo? Você vê que, com essa transformação toda, J2 barra ponto é dk barra dθ2 barra, que é zero. Então, eu tenho duas constantes de movimento. Eu tenho o K barra, a Hamiltoniana, e o J2 barra. Então, apesar dele envolver um ângulo, ele envolve só um dos ângulos. E, portanto, a variável, né, de ação do outro ângulo é constante. E eu consigo também uma aproximação integrável, no caso ressonante. Só que ela é mais complicada, né? Antigamente, a gente fazia, no caso não ressonante, isso aqui tudo sumia. Não tinha isso. Ficava só uma coisa que dependia dos J barra. Todos os J1 barra, J2 barra são constantes, isso é tudo muito simples. Agora não. Agora eu tenho essa dependência angular explícita aqui. Tá? Mas ela é integrável. Então, vamos ver que cara que tem essa Hamiltoniana para a gente poder voltar lá para aquela simulação que a gente fez e identificar isso. Então, está escrito aqui embaixo. Então, J2 barra ponto é constante. Deixa eu até apagar aqui, que já está escrito lá. Certo? E a Hamiltoniana é integrável. Então, essa é a primeira coisa que a gente vê. Segunda coisa que a gente vê. Esses coeficientes alfa-P, eles são o módulo do coeficiente de Fourier do H1, certo? Então, explicitamente, ele é isso aqui, né? Ele é o módulo do H1 PS menos PR. Esses coeficientes de Fourier tendem a cair muito rapidamente com a ordem do coeficiente. Então, a gente pode, numa primeira aproximação, pegar só o coeficiente mais importante, que é quando P é igual a 1. Certo? O P igual a 2 vai dar um coeficiente de ordem mais alta, que vai ser muito pequeno. Então, se a gente, daquela soma toda, pegar só o P igual a 1, a gente tem uma Hamiltonianazinha mais simples. E essa Hamiltonianazinha, ela vale na vizinhança do tório ressonante. É uma teoria de perturbação perto da ressonância. E olha só que cara que ela tem. Isso aqui é um pêndulo, certo? Apesar de essa parte que depende de J ser meio abstrata, ainda meio esquisita, a parte angular é um cosseno θ. Isso aqui é um pêndulo. Tá? Então, esse cara aqui, quando eu vou representar agora no espaço de fase, ele é, na verdade, uma coisa assim, ó.
é um pêndulozinho. E é isso que vai dar aquelas ilhas que a gente vê no espaço de fases quando a gente fez as simulações do rotor com perturbações impulsivas. Tá? Então, cada vez que a gente tem uma ressonância, aparece na vizinhança da ressonância uma Hamiltoniana. A dinâmica na vizinhança da ressonância é um pouco mais complicada. A gente não tem J constante mais, mas a gente tem uma coisa que depende de θ e que tem uma cara de um pêndulo. Então, vai ter uma ilha, né, com rotações, oscilações no meio, rotações em volta, toda essa coisa devido ao aparecimento desse cosseno, que a gente não consegue eliminar justamente porque tem a ressonância. Então, só um último passo aqui. Vou fazer mais uma última simplificação para a gente poder, de fato, voltar para a figura e entender. Tá? Então, professor, diga. A frequência que essas... não a frequência, mas quanto essas ilhas aparecem dependem do epsilon? Isso, então, a gente vai... Então, eu vou mostrar agora o seguinte, que o epsilon ele vai estar ligado, tanto o epsilon quanto o R e o S, que é a ordem da ressonância, vão estar ligados com a largura daquelas ilhas. Quanto menor o epsilon e mais complicada for a ressonância, você vê se R sobre S, imagina que R sobre S, R é 1 e S é 3. Né? Se você tem, no caso, do lado de cor aqui, você tem R igual a 1, S igual a 3, então tem essa ressonância 1/3, e o alfa1, ele então é um módulo, você pegou a sua Hamiltoniana H1, expandiu em Fourier, e a gente está pegando o coeficiente 3 menos 1, certo? S igual a 3, R igual a menos 1. Então, esse coeficiente tem um certo valor. Imagina agora que eu pego uma ressonância que é 37/101, alguma coisa assim. É um racional também. O alfa1 dessa ressonância mais complicada vai estar associada com o coeficiente de Fourier 101 menos 37. É um coeficiente de Fourier muito alto. Né? O N1 e o N2 são muito grandes. Então, esse H1, esse coeficiente tende a ser muito pequenininho. Ele tende a ser exponencialmente pequeno com a ordem do N1 e do N2. Então, a largura desse cosseno, né, o fator que multiplica o cosseno, vai ser muito pequeno e vai ser invisível. Então, quanto mais simples for a ressonância, maior o coeficiente que multiplica o cosseno, que é a ordem da expansão de Fourier, e também, quanto maior for o tamanho da perturbação, né, mais você amplifica isso. Tá? Então, o tamanho da ilha tem a ver com a ordem e com a perturbação. O número de ilhas que aparece, eu vou mostrar agora, tem a ver com a razão R sobre S. Beleza. Diga. Desculpa. O colega quer fazer algum comentário? Não, pode falar. Beleza. Professor, só a anotação lá em cima, que agora você colocou números, mas não tinha um P? PR, PS, DS menos P. Isso, então, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu estou argumentando, então tem uma soma aqui, né? Então, eu estou argumentando que, como esses coeficientes, eles dependem cada alfa P é o coeficiente de... Você pega o H1, expande em Fourier, e tem que pegar esse coeficiente, né? O P vezes S menos P vezes R. O coeficiente de Fourier, ele tende a cair exponencialmente com a ordem da expansão. Então, o coeficiente mais simples que tem, o maior deles, vai ser quando P igual a 1, que vai ser só RS. Então, você vê, por exemplo, aqui no meu exemplo, esse aqui é o alfa1. Né? O alfa2, que seria o coeficiente para P igual a 2, ele já vai ser o coeficiente de H1, que é 6 e menos 2. Né? Eu tenho que multiplicar tudo por 2. Então, você vê que a ordem dele é maior, portanto, alfa2 é menor do que alfa1. Então, eu estou falando assim, olha, para a gente fazer uma análise qualitativa, eu só vou pegar o alfa1, vou jogar fora tudo que é P maior do que 1, porque o alfa vai ser pequeno. Entendi, professor, entendi. Entendeu? Onde veio o P. Eu não estava olhando ali o alfa.
Mas mesmo Tá. assim, o alfa 2, nesse caso, ele ainda é menor do que o alfa 1 de baixo ali, né? Não sei se você vai fazer Isso, mas olha só, isso, não, com razão. Agora, essas duas ressonâncias a gente tem que tratar separadamente. Então, eu vou fixar, porque a ressonância 1,3, ela vai estar num certo lugar de espaço e fase. Quer dizer, essa ressonância que eu peguei aqui é muito perto da 1,3, porque 37/101 é perto de 1/3. Mas eu tenho que fazer isso para cada uma delas. Então, eu olho no espaço e fase, busco onde é que está um tório ressonante, acho esse cara e eu faço a teoria de perturbação ali. Então, para esse toro, eu tenho que basta pegar o alfa 1. Se eu pegar o alfa 2, é um termo menor do que alfa 1, não preciso. Se eu estiver olhando nessa vizinhança aqui, então o que eu espero que aconteça? Primeiro, o menor coeficiente, o alfa 1 dele já é pequenininho, né? Porque já vai ser esse cara aqui minúsculo, 101 menos 37. Então, o que eu espero? Que para uma ressonância complicada, o tamanho da ilha que vai se formar, do pêndulozinho que vai se formar, vai ser tão minúsculo que eu não vou conseguir enxergar. Porque vai ser exponencialmente pequeno. Então, a ideia é que quando a gente olhar, eu vou voltar para a simulação, a gente vê aquelas figuras de novo, eu só vou conseguir identificar ressonância simples, 1/2, 1/4, 2/5. Se eu tentar achar onde é que está a ressonância 37/101, sem chance. E eu vou explicar por quê também de um outro jeito daqui a pouquinho. Tá? Mas a gente faz uma a uma. Entendi, professor. Só mais uma dúvida, essa é mais simples. Os termos vão caindo por causa da convergência, né? Por causa da convergência. Isso. Supondo que a função é bem comportada. Isso, exatamente. Exatamente, isso. Obrigado. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer uma última simplificação. Então, aqui, essa Hamiltoniana já tem qualitativamente tudo que a gente quer, mas agora eu vou fazer o último passo, que faz o seguinte, olha, já que essa aproximação toda só vale perto, na vizinhança desse tório que eu escolhi, desse tório ressonante, vamos expandir tudo em torno do tório ressonante. Tá? Então, imagina que nessas variáveis J barra, existe um valor J barra 1 estrela e J barra 2 estrela, que, quando eu zero a perturbação, ele me corresponde ao tório racional. Tá? Então, zera a perturbação e faz toda essa conta que a gente fez aqui. Então, é tudo muito simples, só para a gente acompanhar onde é que está o tório racional que a gente está observando. Tá? Então, a gente localiza esse cara, localiza a ressonância, então tem um certo valor de I1 e de I2, que fixa esse tório. Eu passo de I1 e de I2 para J1, J2, que é muito perto, porque a aproximação é de ordem epsilon, né? E para epsilon igual a zero é o mesmo valor. E daí eu passo para barra, para as variáveis barra, que são essas variáveis aqui em cima, tá? Que são combinações do J1 e do J2. Então, eu identifico o J1 e o J2, onde está a ressonância, eu chamo eles de estrela. Tá? Então, primeiro, olha só, o J2 barra ele é constante, certo? Porque o θ2 barra não apareceu, J2 é constante, então eu vou simplesmente, todo lugar que apareceu o J2 barra, eu vou calcular no J2 estrela e esquecer que ele está lá. O J1 barra, o que eu vou fazer? Eu vou expandir em torno do tório ressonante. Então, eu vou considerar valores de J1 barra que estão na vizinhança do tório ressonante, porque é só lá que vale minha perturbação. Tá? Então, eu vou expandir no J1 estrela mais delta1 J barra. Então, vamos lá. Está aqui a Hamiltoniana de novo. Vamos fazer a expansão direitinho. Está aqui a Hamiltoniana. É H0 mais epsilon K1. Então, o K1 depende de J1 barra, J2 barra e de θ1 barra. O θ2 barra sumiu. Então, esse cara aqui, eu vou, então, expandir. Tá? Então, eu calculo no J estrela, no ponto ressonante, mais DH0 de J1, J1 menos J1 estrela, tudo barra. Tá? O J2 eu não vou expandir, porque o J2 é constante, ele não faz nada, eu vou deixar ele fixo sempre em J2 estrela. Tá? Eu expando só em J1 barra. E vou até segunda ordem, faço a expansão em segunda ordem do H0. A parte
da perturbação, como já tem um epsilon aqui na frente, eu vou simplesmente calcular no toro racional. No toro racional, isso, J1 estrela, J2 estrela. É uma aproximação para a gente entender um pouquinho melhor a estrutura dessa Hamiltoniana. Então, olha só. Vamos olhar para esse termo aqui, ó. O termo linear. Ó, del H0, del J1 barra, eu posso fazer del H0, del J1, del J1, del J1 barra. Del H0, del J2, del J2, del J2 barra. Porque o J1 e o J2 são variáveis próximas do I1 e do I2, certo? É a transformação canônica perto da identidade. Agora, as variáveis barras são meio esquisitas, né? São essas variáveis que a gente introduziu aqui em cima, ó, certo? Então, eles misturam, né, o J1 e o J2. Então, del H0 e del J1 barra, eu tenho que checar dele o J1, del J1 barra, etc. Então, você vê, por exemplo, dessa relação, você vê que del J1 barra é S, e dessa relação de baixo, a gente vê que del J1 barra é menos R. Tá? Então, eu vou jogar isso aqui nessa expansão em primeira ordem. Ó. Então, faço a derivada parcial, certo? Aqui é J1 barra, deixa eu corrigir aqui, que é 1. Então, DH0 de J1 é ω1. J1 com J1 barra é S. Del H0 del J2 é ω2. J2 com J1 barra é menos R. E esses caras se cancelam, certo? Por causa da ressonância. Lembra que ω1 é ω0 R vezes S. ω2 é ω0 S vezes menos R. Então, esse termo de primeira ordem se cancela. Tá? Então, a Hamiltoniana, na vizinhança do tório ressonante, onde a aproximação vale, é esse H0 aqui, que é constante. Esse cara vai para zero, por causa da ressonância. Sobra esse pedacinho aqui, certo? De segunda ordem. Então, isso aqui eu estou chamando da minha variável ΔJ. E a parte da perturbação. Quem que é a parte da perturbação K1? Então, K1 tem dois pedaços. Tem o pedaço 0, 0 e tem um pedaço do θ1, certo? Então, olha só. Isso aqui é constante. Isso aqui é constante, está calculado no valor ressonante. Então, eu estou chamando de H0. A derivada segunda, aqui, essa derivada segunda eu vou chamar de G, esse coeficiente. E o coeficiente do cosseno eu vou chamar de menos F. Tá? Então, está aqui o significado de cada termo. Então, por que eu fiz tudo isso? Né? É só para mostrar que quando você foca realmente na vizinhança ali do tório ressonante, onde a aproximação vale, tem os termos constantes, o termo de primeira ordem é 0, sobe uma coisa de segunda ordem, sobe o cosseno. Isso aqui é exatamente um pêndulo. Tá? É exatamente a Hamiltoniana do pêndulo. Então, isso aqui é isso. Ó. A gente tem aqui o tório ressonante, J1 estrela. Então, ele está olhando na vizinhança do tório ressonante. Então, aquele delta J1, a gente mede a partir do J1 estrela, né? É o J1 menos J1 estrela, essa vizinhança. A gente tem uma Hamiltoniana de cosseno. Então, você vê que a energia, a gente vai ter um ponto de equilíbrio estável em θ igual a π. Aqui, na verdade, deixa eu ver. Na verdade, eu coloquei o θ igual a 0 no lugar errado. Né? Aqui é o θ igual a 0, onde está o ponto de equilíbrio do pêndulo. Aqui está o π e aqui está o menos π, tá? Do θ barra. E eu sei que a dinâmica dessa Hamiltoniana tem essa cara, né? Tem perto do ponto de equilíbrio, o θ igual a 0, eu tenho curvas de oscilação, conforme a amplitude aumenta, a oscilação aumenta, o período aumenta, etc. Tá? Até que aqui para fora a gente tem as rotações. Mas é exatamente isso que a gente vê. A gente vê uma dinâmica que parece um pêndulo, no espaço de fase J barra, θ barra. Certo? Um único pêndulo.
O problema é que quando a gente volta para as variáveis θ1 e θ2, aqui está a transformação inversa. Essa é acho que é meu último slide já. A gente vê que o θ1, que é a variável mais real, né? O θ1 barra foi aquela reescala que a gente fez usando o R e o S, ele é θ1 barra sobre S, o θ2 não muda, é a mesma coisa, mas o θ1 tem essa dependência aqui. Então, olha para esse pedaço. Ó. Enquanto o θ1 barra varia de menos π até π, gerando essa figura do pêndulo, o θ1 variou de menos π sobre S a π sobre S. Ele variou uma fração 1 sobre S do total. Então, enquanto a gente tem o θ1 entre 0 e 2π, ou entre menos π e π, o θ1 ele só variou um pouquinho. Então, para que a gente cubra o espaço de fase do θ1 inteiro, a gente precisa de S cópias daquele pêndulo. Então, quando a gente volta para a variável θ1, J1, né, esse pedacinho aqui, que corresponderia a uma ilha, sei lá, vai de menos π sobre S a π sobre S. É a primeira ilhazinha que a gente vê. Aqui eu tenho mais um tanto, né, 2π, 3π sobre S, assim por diante. Então, nessa variável barra que a gente reescala, a gente chega num pêndulo. Mas quando a gente volta para a variável original, a gente vê que, de fato, estão aparecendo S cópias dessas ilhas, e esse S, quem que é? É a ordem da ressonância. Então, na ressonância 1/3, eu vou ver 3 ilhas. Na ressonância 2/5, eu vou ver 5 ilhas. Na ressonância 2/9, eu vou ver 9 ilhas, e assim por diante. Tá? Então, o que a gente espera ver, né, com essa visão... tem mais um detalhezinho aqui, mas com essa visão qualitativa é o seguinte, né? Então, se a gente fosse voltar para aquela figura da simulação, né, o que a gente espera ver? A gente tem aqui aquela variável x, que vai de 0 até 1, que é o ângulo, né, que a gente normalizou por 2π, e aqui a variável que era o momento angular do sistema. Então, as equações de movimento desse problema, deixa eu só copiar aqui para vocês, são as seguintes. Aqui. Eu vou chamar isso, vou usar a mesma notação que está no programa, que aí a gente já vou chamar isso aqui de R. Elas são as seguintes, ó, Rn mais 1 era Rn mais K. Eu estou normalizando por 2π, porque o ângulo, né, o eixo x, em vez de ir de 0 a 2π, ele está indo de 0 até 1, como no programa. Então, tem que fazer essas modificações de 2π aqui. Xn mais 1 mais Rn mais 1. Essas são as equações da dinâmica. Então, olha só, o que a gente faz? A gente olha o caso não perturbado primeiro. A gente olha o caso K igual a 0, para achar onde é que estão as ressonâncias. Professor, acho que tem alguma coisinha errada. Acho que Xn mais 1 igual a Xn mais... Opa, Xn. Isso, obrigado. Isso. Então, vamos lá. Então, olha só, se K igual a 0, o R é constante. Tá? Então, a gente vai começar num certo ponto aqui, o X vai andar, mas o R vai ficar sempre constante. Certo? Então, ele vai ficar andando aqui numa linha horizontal constante. Quanto que o X salta a cada passo? O salto do X é o próprio valor de R. Certo? Então, se eu pegar, por exemplo, começar com... Vamos pegar aqui x igual a 0, eu dou uma condição inicial que é x0 igual a 0 e R0 igual a 1 meio. Então, o que acontece? Deixa eu apagar essa daqui. Eu começo aqui, ó, está 1, aqui está 1 meio. Eu começo aqui. O R vai ficar sempre meio. O próximo x vai ser meio mais R, que é meio mais meio, que é 1.
daqui eu pulo para cá, certo? Não, desculpa, eu comecei do zero, eu pulo para meio, eu pulo aqui para o meio. Então, o x começa em 0, pula para meio, depois pula para 1, 1 é igual a 0, né? Isso aqui é periódico. Então, eu vou ver 2 pontos só. É uma órbita periódica de período 2, essa é a ressonância 1, 2, certo? Eu tenho 2 pontos no mapa de Poincaré. Então, imagina que essa é uma órbita que sai do plano, né? Se fosse uma seção de Poincaré, ela sai, faz isso aqui, volta para cá, faz isso aqui, volta para cá. Então, enquanto ela dá uma volta no eixo X, ela deu 2 voltas na outra direção do espaço de fase que a gente não está mostrando. Então, isso aqui é a ressonância 1/2. Se eu pegar o ponto, vamos pegar um outro ponto aqui, x igual a 0 e r igual a 1/3, então eu vou estar numa posição aqui um pouco mais baixo. Então, qual que é o x? O x é o 0 mais 1/3. Vou para 1/3. Depois eu vou para 2/3. E depois eu vou para 1, que é igual ao 0. Então, isso aqui é uma ressonância 1/3. Então, nesses valores de R e de S, nessas regiões do espaço de fase, quando a gente ligar a perturbação, o que eu espero ver? Então, quando eu ligo a perturbação, eu espero ver aqui 2 ilhas, uma coisa, por exemplo, assim, né? Uma ilha aqui, outra ilha aqui, certo? Então, eu tenho uma ressonância dupla com 2 ilhas, né? Tem que lembrar que o X é periódico. E se eu fizer aqui na de 3, eu fiz muito gorda ali a ressonância, aqui na de 3 eu vou ver provavelmente uma coisa assim, com as 3 ilhas, assim por diante. Então, nos valores do eixo Y, onde eu tiver números racionais, nesse caso, eles vão corresponder a toros racionais, e nessas regiões eu espero, então, ver essas cadeias de ilhas, e tantas ilhas quanto forem a ordem da perturbação. Além disso, eu espero que a largura das ilhas seja tão menor quanto mais complicada for a razão R sobre S. Tá? Então, essa é a visão qualitativa. Eu já vou voltar lá para a gente ver isso. Para a gente constatar. Diga. Eu imagino que você ainda vai ir para os programas lá, né, e mostrar isso, mas tentando fazer uma previsão aqui, tentando lembrar também do que teve, o eixo Y, né, naquela simulação que você fez para a gente, ia de 0 a 1, certo? Ou de -1 a 1, talvez. Eu acho que de -0 a meio, uma coisa assim, né? -0. Isso. E daí ali apareciam, né, algumas ilhas têm alguns números racionais. Na verdade, tem infinitos números racionais. Exatamente, tem infinitos. Exatamente. Então, esse é o problema. Daí, um pequenininho, né, de novo, igual você falou, tem diferença entre os números racionais, né? Isso. Tem números racionais. Tá. Acho que é isso que... Então, não tá tão claro. Não, isso é uma coisa que é meio surpreendente. Se a gente pensar que nesse eixo Y existem infinitos racionais, a gente deveria ver infinitas cadeias de ilhas. Cada cadeia de ilha tem uma certa largurinha. Essa largurinha deve ser suficiente para colar uma cadeia na outra, e a gente devia ver um borrão só de ilhas. E não é isso que a gente vê. Então, de alguma forma, primeiro, a largura das ilhas ela vai exponencialmente a 0 com a ordem da ressonância. Então, elas são muito finas. E em segundo lugar, alguns valores do eixo Y, que são irracionais, aquela série perturbativa que tem aquele denominador, que nunca é 0, mas pode ficar pequeno, ela ainda converge e a gente ainda vê, né, em algum lugar aqui, por exemplo, uma curva assim que não quebrou. Ela entortou por causa da perturbação, mas ela está lá firme e forte como um toro. E a gente vai... Não são ilhas fininhas essa daí, são
inequivocamente são curvas. Isso, a gente vai... Então, tem esse teorema que a gente vai ver na semana que vem, de uma forma bem qualitativa, essa aqui é a última aula mais pesada, que garante que, quando o epsilon vai a zero, quando a perturbação vai a zero, o número de curvas que sobrevivem como curvas mesmo, tem medida 1. Então, de fato, todos os toros irracionais tendem a sobreviver quando o epsilon vai a zero. E quando o epsilon é pequeno, a quantidade deles que somem é de medida pequena. Então, eu vou enunciar esse teorema, só vou mostrar para a gente ver, vou dar umas ideias de onde que ele vem, mas sem fazer conta. Beleza, professor, obrigado. Então, só o último passo aqui para a gente ir para a figura, que é fractais. Você lembra que nessa figura, a outra coisa que a gente viu é que, perto do R igual a zero, então, R igual a zero é um toro, essa linha, né, do eixo X, onde R é zero, todo ponto é ponto fixo do mapa não perturbado. Porque, como R é zero, xn mais 1 é sempre igual a xn. E a gente viu que aqui aparece uma ilha gigante, grandona. É a maior de todas. Por que ela é a maior de todas? Porque o valor de K, comparado com R, como R é zero, qualquer K é grande perto de zero. Então, ela tem um efeito muito grande. E, além disso, a gente via que aqui dentro dessa ilha apareciam sub-ilhas. Então, da onde vêm essas sub-ilhas? Então, bem rapidamente, a gente pode entender isso da seguinte maneira. Vamos voltar para a nossa Hamiltoniana, para esse pêndulo, né, na vizinhança de um toro racional, que tem esse jeitão aqui. Então, isso aqui é aquela ilhona do pêndulo no plano barra, θ1 barra, J1 barra. Muito bem, vamos fazer aquela análise que a gente fez de expandir o pêndulo para ângulos pequenos. Vamos pegar esse cosseno e expandir. Tá? 1 menos θ2 sobre 2, menos θ4 sobre 4 fatorial, tá? Como a gente fez antes. Então, isso aqui esses que estão de amarelinho são constantes, né? O H0 e esse F agora que sobrou são constantes, não vão depender de J. A única dependência em J é essa daqui, é o ΔJ, e a única dependência em θ veio daqui. Então, muito bem. Esse cara, com esse cara, eu posso reconhecer como um oscilador harmônico. E isso aqui como uma perturbação a esse oscilador harmônico. Foi a mesma conta que eu fiz como exemplo na aula passada, né, para pegar o pêndulo e expandir em pequenas oscilações, mas levando em conta o termo quártico. Então, se a gente fizer aquela conta toda, o que a gente vai ver é que, tirando essa constante que eu vou jogar fora, o oscilador harmônico a gente pode escrever nas suas variáveis de angulação desse oscilador harmônico, então, uma outra transformação canônica. Então, eu vou chamar aqui de L1, Φ1, são as variáveis de angulação desse oscilador harmônico que apareceu aí. Então, a gente sabe que quando a gente faz aquela transformação, a hamiltoniana fica ômega vezes I, né? Ômega vezes a variável de ação. E a perturbação, se a gente tratar perturbativamente, ela dá uma contribuição aqui né, de ordem ômega1 ao quadrado, L1 ao quadrado, é aquela conta que a gente fez para o pêndulo, e vão ter um monte de termos de ordem epsilon2 que a gente foi jogando fora, né, que estão pendurados aqui. Tá? Essa frequência a gente pode mostrar que é raiz de F vezes G, né, são as constantes que apareceram lá. Muito bem, o que tem de interessante aqui? O que tem de interessante é que a gente pode calcular frequências ômega1 e ômega2 para essa hamiltoniana agora. Então, por exemplo, ômega1 dk dL1 é isso aqui, mais uma correção que vem daqui, a eliminação L1. Ômega2 é dk dL2, o L2 está enfiado aí no meio, porque depende a hamiltoniana dependia do J2, que agora tem que introduzir outras variáveis, enfim, tem essas duas frequências nessas novas coordenadas. E essas frequências podem ser racionalmente conectadas.
Então, essas duas frequências que estão dentro da ilha agora, né, são frequências de movimento aqui dentro, se elas estiverem racionalmente conectadas, essa perturbação aqui que a gente jogou fora serve como como se tivesse agora uma teoria de perturbação baseada nesse H0. Né? Esse é o H0, essa é a perturbação. Então, tudo que a gente fez anteriormente se aplica aqui, de novo aqui dentro. Então, onde tiver razões racionais, vão aparecer cadeias de ilhas e assim por diante. Aí a gente pega uma dessas ilhas, amplia, expande tudo, faz uma teoria de perturbação no centro dessa ilha, vão ter novas frequências racionais, ilhas dentro das ilhas e assim por diante. Tá? Então, cada gomo desses, cada pêndulo desses que aparece, a gente pode falar, esse pêndulo aqui que eu achava que era um pêndulo bonitinho, na verdade não é, porque tem o resto da perturbação que eu joguei fora. Esse resto da perturbação tem um efeito, e esse efeito, quando as frequências são racionais, é sempre de gerar essas novas cadeias de ilhas. Tá? Então, os efeitos de segunda ordem vão entrando um dentro do outro, e a gente acaba criando essa estrutura meio fractal que a gente vê nas figuras. Então, vamos voltar para a simulação, vamos dar uma espiada lá. Deixa eu abrir ela de novo aqui, eu já compartilho. Não sei se ficou claro essa questão dos fractais, né? Mas a ideia é que toda essa aproximação que a gente fez, que parece um pêndulo bonitinho, não é um pêndulo bonitinho, porque tem coisas que a gente jogou fora. Né? Então, a gente pode fazer teoria de perturbação nesse pêndulo. Então, onde tiver toros racionais ali dentro da ilha, né, vai ser a mesma técnica se aplica, então vão ter cadeiazinhas ali aparecendo. Deixa eu ver aqui. Vou abrir esse daqui. Vou abrir esse daqui. Tá, deixa eu mudar, então, a apresentação. Acho que é essa daqui. Então, tá. Eu coloquei esse link. Diga. Só sobre essa conclusão que você fez, eu tive um delay aqui que eu estava raciocinando um pouco. Tomara que na direção certa. Quer dizer, o fato desses pêndulos não serem perfeitos é o que dá origem àquelas cadeias de ilhas dentro daquela maior? Isso, exatamente. Porque se fosse o pêndulo perfeito, ele seria realmente um sistema integrável e é aquilo. Dentro da ilhona do pêndulo, você vai ter aquelas curvas de oscilação, fora vai ter as curvas circulando, e pronto. Agora, se a gente perturba esse cara, e essa perturbação vem das coisas que a gente jogou fora de ordem superior, a gente tem que fazer uma teoria de perturbação para esse pêndulo. Então, como que é a teoria de perturbação? É sempre a mesma coisa. Quando você tiver um toro racional, a gente não consegue matar todos os termos em θ e sobra uma cadeia de ilhas cuja ordem é a ordem da ressonância e assim por diante. E daí essas ilhas que também parecem pêndulos, na verdade são pêndulos imperfeitos que, se você perturbar, vai gerar outras ilhas e daí os fractais. Exatamente. A coisa toda que é difícil de ver é que, deixa eu ver se tem alguma figura aqui, tem essa figura ainda aqui, é que então você vê aqui, essa ilhona central é o pêndulo da ressonância 1,1, né, que é a ressonância de uma ilha só. Então, como o K já é grande, aqui K igual a 1, a ilha deveria vir do zero até o outro ponto e fechar por baixo. Então, você vê que perto do ponto instável da ilha, já tem essa região caótica que a gente vai entender na semana que vem por que ela aparece. Mas no centro da ilha, onde o movimento era regular, a gente vê que, de fato, ele é bem irregular, mas aqui por fora a gente já vê umas ilhas aparecendo. Então, se a gente ampliar uma dessas ilhas aqui,
a gente vai ver que, na verdade, essas curvinhas dentro da ilha, algumas delas são cadeiazinhas e assim por diante. Só que a largura desses caras vai ficando muito fininho e vai ficando muito difícil de reconhecer. Você vê que aqui embaixo, em azul, a gente tem 1, 2, 3, 4, essa é a mesma que aqui. Tem 4 ilhas aqui, mas elas já estão bem fininhas, né? Então já é difícil de você achar. As ilhas, as cadeias maiores, são mais difíceis ainda. Mas elas estão aí. Se você ampliar bem, você deve ser capaz de ver. E só refazendo a pergunta anterior, mas mesmo assim tem algumas linhas aí que não são ilhas que não dá para ver, Isso, certo? exato. Tem linhas aqui que são linhas mesmo. Tá? Em particular, isso, vamos ver, vamos ver essa daí. Então, tá aqui, isso aqui é a visão global. Tem esse outro pergaminho que eu também coloquei lá na página, que é a mesma coisa, mas só faz uma condição inicial. Tá? Você dá a condição inicial aqui e ele roda e a gente vê o que dá. Tá? Então, eu vou só fazer um teste aqui para ver se eu pegar uma condição inicial aqui, eu vou fazer x 0,7, sei lá, e y igual a 0. Então, x 0,7. 0,07, né, professor? Eu acho que 0,07, isso, obrigado. 0,07. E o R que eu peguei 0, é isso que eu tinha falado? R igual a 0, isso. Então, vamos lá. E R igual a 0. Eu vou rodar 2.000 pontos para essa única condição inicial. Então, está aqui. Então, todos esses pontos correspondem a uma única trajetória. Então, ele fica pipocando nessa região toda. Vocês vejam que ele ocupa uma região que é uma região do plano, né? Não é uma linha. Então, essa daqui a gente vai ver como eu vou fazer 5.000 pontos. A gente vê que é uma região, essa aqui vai ser uma trajetória caótica. Ela ocupa uma faixa do plano, vou fazer mais aí, vou fazer 15.000 pontos aqui. Roda rapidinho, que é uma só. Aí. Então, tudo isso aqui é uma condição inicial só. Você vê que ela está tentando entrar nessa ilha, mas ela não entra, ela fica só aqui em volta. Ela fica passeando, dá uma passeada aqui perto dessa ilha, mas tudo isso é uma trajetória só. Aqui em cima a gente já vê que tem essa cadeia de 4 ilhas, certo? Que é uma ressonância tipo 1/4. Então, eu anotei aqui para a gente fazer algumas, eu deixei até marcado aqui, ressonância simples, para K igual a 1. Então, vamos fazer essa primeira aqui, R 0,47 e X igual a meio. Então, essa daqui é a ressonância 1,2. Tá? A ressonância 1,2, quando K igual a 0, ela está em R igual a meio, certo? Lembra que o xn mais 1 é xn mais R. Então, quando R é meio, eu recupero, eu saio de 0, eu vou para meio, eu vou para 1. Eu vou usar 0,47 em vez de meio para o R, só para mostrar. Aqui, está aqui. Então, isso aqui esse negócio acaba sendo periódico, né? Na verdade, esse espaço de fase é um toro, né? Você gruda o x igual a 0 com x igual a 1 e gruda o R igual a menos meio com R igual a meio. Então, tudo isso aqui são 2 ilhas só. Tá? É a ressonância 1/2. Se eu colocar meio aqui, acaba não dando muito certo. O que aconteceu? Está rodando ainda? Ou rodou? Ué? Deixa eu ver aqui. Vou fazer um pouquinho menor, então. 49. Está em cima. Não, está certo. Aqui continua havendo essas 2 ilhotinhas aqui no meio. Então, essa seria a ressonância 1,2. Deixa eu fazer a ressonância 1,3. A ressonância 1,3 é 0,36, x igual a meio. Então, a ressonância 1,3 deveria ser para R igual a 1/3, certo? Eu estou começando um pouquinho acima. Aqui, está aqui ela. Então, você vê que essa curva, vamos voltar para... Ela é essa daqui, né? Essa de 3 ilhas que está aqui. Então, ele está pegando algo parecido com essas 3 curvinhas aqui no meio da ilha. Você vê que a posição dessas cadeias está toda ondulada, né? Ela não está reta no 0,33.
porque a perturbação entorta tudo, né? Então, para a gente acertar na mosca, na ressonância, é difícil, mas ela está, né, porque o K já não é tão pequeno, mas ela está por ali, está ali perto, então eu fiquei buscando aqui para ver. Vamos ver a 2/5, R033, 0,25. Aqui, ó. Agora a gente tem 5 ilhas aqui, e a ressonância é 2/5. Você vê que o valor do eixo Y é próximo de ponto 4, certo? Então, se eu começar num ponto aqui, que é perto de ponto 1, eu vou somar ponto 4 e eu vou vir para essa ilha. Certo? Eu não vou vir para essa aqui está muito perto. O passo é perto de ponto 4. Então, daqui eu venho para cá, depois eu venho para cá, depois eu venho para cá e depois para cá. Então, é a ressonância 2/5. Eu dou 2 voltas no eixo X para completar as 5 ilhas. E 2/5 é ponto 4. Né? Então, aqui está esse toro racional que quebrou nessa cadeia de ilhas. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho aqui. Piorou, tem que diminuir, deixa eu ver, 32. Bom, aqui a gente já saiu um pouco fora da cadeia, né? Mas dá para ver ainda aqui a sequência. Agora você pegou um regime caótico, ou não? Isso, peguei. Aquele que não cai dentro da ilha de jeito nenhum. Exatamente. Eu estiquei demais o R e já caí fora da ilha. Então, esse cara nunca vai entrar na ilha, né? Inclusive, daquela primeira que você rodou, que foi o R0 e o X0 igual a 0,07, assim, ele nunca cai na ilha, mas ele tem essa tendência a querer cair na borda, né? Porque, sei lá, porque a borda fica mais... Eu acho engraçado isso. Então, tem vários efeitos aqui. O que acontece é o seguinte, você vê que na fronteira entre as ilhas existe o ponto instável do pêndulo, né? Seria esse ponto instável aqui. Esse ponto instável é que vai dar origem ao movimento caótico. Nesse ponto instável, lembra do pêndulo, né? Você tem aquela curva separatriz, e eu vou, na aula que vem, eu vou explicar isso melhor. Mas você tem, perto de um ponto instável de equilíbrio, você tem sempre uma curva que aproxima e uma curva que afasta. Né? Tem aquela análise que a gente fez de que tem, por causa da conservação de volume, aproxima de um lado, afasta do outro. Então, se o ponto cai perto da curva que aproxima, ele começa a ficar pipocando, tendendo a se aproximar, mas acaba escapando, porque ele não está exatamente em cima da curva, e isso gera um pouco esse efeito de parecer que ele quer chegar e não chega nunca. Tem um pouco a ver com isso. Deixa eu Entendi, professor. Agora dá para imaginar, né? Por exemplo, o pêndulo na posição instável, né? No equilíbrio instável, e o peteleco que você vai dar ali pode fazer com que ele passe aquele ponto estável ou não, né? Então, quer dizer, pequenas variações do peteleco, digamos que o peteleco esteja envolvido com o momento, né? Pequenas variações disso causam trajetórias completamente distintas. Exatamente. É exatamente isso que aparece lá. Depois eu vou mostrar aqui na aula que vem que esse tipo de efeito leva a você ter o que é a marca do movimento caótico, que é sensibilidade às condições iniciais. Então, condições iniciais um pouquinho diferentes já levam a trajetórias bem distintas e isso leva a você perder o seu poder de previsibilidade. Deixa eu só fazer o último aqui, 1/4, só para a gente passar por todos aqui, 1/4, 0,32 e x05 também. Vamos ver se a gente pega ela aqui. Tá aqui, ó. Então, 1, 2, 3, e essa quarta está a metade de cada lado. Essa é a ressonância 1/4. Então, basicamente essa é a estrutura do movimento. Então, se a gente olha, né, no conjunto, a gente vê essas ressonâncias. Você fala, a ressonância aqui de 3 ilhas, né, ela devia ocorrer para 1/3, que é ponto 33, parece que ela está bem fora do lugar. E, de fato, ela está toda torta aqui, mas isso é porque a perturbação vai aumentando vai perturbando tudo.
Certo? Então, o que falta entender aqui? Falta entender que, de fato, existem curvas aqui que são curvas de verdade, que não são cadeias fininhas, né? Entender por que acontece esse movimento caótico, né? Porque quando a gente pega uma condição inicial aqui, né, sei lá, ponto 1, ponto 1, a gente tem esse movimento que passeia por uma região muito grande, né? Aqui, né? Então, tudo isso é uma trajetória só. Então, por que o que leva até essas trajetórias estranhas aqui? Tá? Então, a gente faz isso semana que vem e vai ser bem mais qualitativo, né? Daqui para frente, esse teorema que mostra que essas curvas, esses toros irracionais, eles se mantêm, ele é bem complicado, mas dá para ter uma ideia de como ele funciona, assim, mais ou menos. E aí eu vou falar sobre por que aparece caos na região onde estão os pontos instáveis. Tá? Que é uma coisa bem bacana, é um resultado do Poincaré, de 1890 e tantos. Ele tem uma frase, ele começa a fazer figuras para desenhar certas curvas aqui nesse espaço, e ele fala que as curvas são tão complicadas que ele não ousaria desenhar. Mas hoje em dia a gente ousa desenhar, e o desenho é bem bacana, dá bem a ideia de por que aparece caos de uma forma bem geométrica, bem simples. Então, a gente vê isso na semana que vem, e aí a gente vai fazer essas aplicações em astronomia, né, de ver por que os anéis de Saturno têm algumas falhas, o cinturão de asteroides também tem falhas. A gente vai ver que essas falhas estão associadas a ressonâncias, onde aparecem justamente esses movimentos instáveis e, portanto, as partículas acabam não ficando lá, e então ficam essas manchas nos anéis, né? Então, é bem bacana. Professor, desculpa. Esse ponto aí que você falou, quer dizer, essas ilhas aparecem também no espaço? Porque aqui é o espaço de fases, né? Teoricamente, não é o... Isso. Que nem, não tem nenhum teto aí que a partícula não caia. No meio da ilha, ela só não cai lá com aquele momento, certo? Isso. Então, a ideia é a seguinte. Imagina que você tem Sol e uma partícula do cinturão de asteroides, em 2 corpos. Então, essa partícula está fazendo um movimento meio elíptico, circular, ali em torno do Sol. O cinturão de asteroides ele tem uma certa largura, e o período da órbita da partícula depende da distância dele até o Sol. Certo? Quanto mais longe do Sol, maior o período, né? Maior o tempo que você demora para dar uma volta. Então, essas partículas no cinturão de asteroides, as que estão mais próximas do Sol giram um pouco mais rápido, as que estão um pouco mais longe giram um pouco mais devagar. Então, você tem um contínuo de frequências naquela faixa. Agora, você pensa que você coloca Júpiter na jogada. Então, Júpiter tem um certo período de movimento em torno do Sol também. Quando o período de movimento então, tem o ano de Júpiter. Então, as posições nos anéis do cinturão de asteroides que forem comensuráveis com o período de Júpiter, vai gerar uma ressonância desse tipo. Então, quando, por exemplo, a cada 2 voltas de Júpiter, a partícula do asteroide dá 3 voltas em torno do Sol, porque ela vai mais rápido, tá? Ela está para dentro da órbita de Júpiter. Então, essa é uma ressonância 2-3. Então, nesse ponto, o movimento vai aparecer coisas estranhas, certo? O movimento, naquilo que era um toro da órbita do asteroide, ele vai se perturbar numa coisa desse tipo aqui, ó, dessas cadeias. Então, em alguns lugares, em algumas regiões, o movimento vai ser caótico por causa do ponto instável. Quando o movimento é caótico, essa partícula começa a ter uma órbita que passeia por mais lugares e, eventualmente, ela pode se desviar e cair em Júpiter, ou cair no Sol, né? Porque o sistema é todo mais complicado. Ele não é tão puro quanto esse aqui, né? Aqui a partícula simplesmente fica rodando por aí. Mas se ela tem uma órbita muito
conturbada, né, ela pode eventualmente passar muito perto de Júpiter ou sair um pouco, se desviar e cair no Sol, cair em Júpiter e dançar. Então, acaba, com o passar do tempo, acaba ficando um vazio ali, nessas regiões. Pelo menos é isso que as pessoas pensam que acontece ali. Entendi a interação que Júpiter tem, né, ali, então, com esse cinturão. Entendi, professor, legal. Isso, exatamente. Mas não é, você entende que a minha dúvida é que não é tão direto, né, transpor essas ilhas do espaço de fase para o espaço XY, né? Se a gente olhar no plano. Você tem que pensar assim, que a órbita, em vez de ela fazer uma elipse bonitinha, ela vai fazer círculos em volta do Sol, que são a cada volta um pouco diferentes. Então, ele se aproxima um pouco, se afasta um pouco e começa a chacoalhar, né? Então, se você fizer um mapa de Poincaré desses círculos, cada vez a órbita bate num ponto diferente. Isso aqui é como se fosse um corte, você imagina um corte ali no espaço físico. Cada vez que a partícula dá uma volta, você marca onde é que ela furou naquele plano. Então, cada vez ela vai furar num ponto diferente. Uma vez um pouco mais para perto, outra vez mais para longe, mais para cima, mais para baixo. Vai formar uma nuvem ali. E essa nuvem, eventualmente, se esses pontos se afastarem muito, ela pode se desviar e acabar caindo em Júpiter, alguma coisa assim, e desaparece. Mas de fato, não é direto visualizar isso aqui no mundo real, né? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Então é isso. Acho que por hoje é isso. Então, isso aqui quase completa o quadro. O que falta são poucas coisas para entender, então, o caos e o que quer dizer, de fato, um movimento caótico. Então, a gente vai fazer isso de uma forma mais qualitativa. São as 2 aulas da semana que vem. Aí, algumas aplicações, a gente está perto já do final do curso. Sexta-feira tem aula, professor? Acho que sim, né? Vamos fazer uma aulinha de sexta assim, a gente resolve um problema ou 2 ali. Então, em princípio, eu nem pensei, na verdade, muito bem o que eu vou fazer, mas eu posso comentar, eu posso fazer alguns problemas do capítulo 7 ainda, depois eu faço algum do o capítulo 8 tem poucos problemas, teoria de perturbação é mais complicado de fazer, né? Tem o problema 1 do capítulo 8, que eu vou sugerir que vocês façam, eu posso comentar um pouquinho. É um problema que eu tenho resolvido e que é bem bacana, mas eu poderia pedir na prova, mas ele é muito longo, para fazer tudo direitinho, são várias páginas, então eu posso comentar com vocês a minha solução dele, mas vamos fazer sim, vamos fazer a aula. Sexta-feira a gente faz alguma coisa. Beleza, professor. Então, até sexta. Legal, gente. Então, até sexta-feira. Valeu, professor. Abraço. Até sexta. Tchau, professor. Até mais. Até mais, gente. Tchau, obrigado. Falou. Show.